vamos ler Gálatas 5:1. Olha esse texto lindo da palavra de Deus. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão, da servidão, da escravidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Abra sua Bíblia agora no Salmo 113. Louvai ao Senhor. Salmo 113. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para todo sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Volta no texto aí. Para o fazer assentar. Vamos ver aqui, ó. Volta no texto, querido. Só o verso, não sei, verso 7, 8. Salmo 113, querido. Então é por isso que o som não está funcionando. Aí atrás vocês não estão escutando. É o que eu estou dizendo. O som desde segunda-feira está muito difícil de entender. Nós precisamos levantar as caixas amanhã, para esse final de semana. Nós estamos com eu estava com muita dificuldade de escutar aí atrás. Salmo 113, versículo de 1 a 9, verso 7. Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado. Verso 8. Para o fazer sentar com os príncipes. Baixa o som meu, por favor, baixa um pouquinho. Para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E tem um outro texto agora. Eclesiastes capítulo 10, versículo 7. Olha que verso maravilhoso do Senhor para a gente. Vi servos a cavalo, e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Veja só, sublinhe esse texto na sua Bíblia. Vi servos a cavalo, e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Mais um texto, Romanos capítulo 8, versículo 17. Estou lendo todos os textos que depois eu só vou falar. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Diga para o seu irmão, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem crê nessa palavra, diga amém. Será que eu estou vendo aqui príncipes que estão a pé, andando como servos? Será que eu vejo na terra príncipes, mesmo que não andem a cavalos, mas estão andando a pé,
porque não são as circunstâncias ou as riquezas que os fazem príncipes sobre a terra. É porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Co-herdeiro com Cristo. A palavra nessa noite é príncipes ou escravos. Pergunta para o seu irmão, o que você é? Príncipe ou escravo? Pergunta para ele, o que você é? Olha o que Gandhi disse, querido. Presta atenção no que Gandhi disse. Gandhi disse: a prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. A prisão não são as grades, a liberdade não é a rua. Olha o que Gandhi diz: existem homens presos na rua e livres na prisão. Existem homens presos na rua e livres na prisão. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre algo muito importante que Deus quer construir, mas também desconstruir na nossa vida. Existem coisas na nossa vida que só podem ser construídas por um processo de desconstrução. E o processo de desconstrução é um processo maior do que um processo de construção. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículo 10. Vamos ver, Jeremias 1:10, por favor. Jeremias, coloca ali. Olha o processo de Deus na nossa vida. Deus está dizendo assim: olha, eu te coloco hoje nas nações da terra, para fazer o quê? Para arrancares, vamos falar juntos os verbos aqui, arrancares, derribares, destruíres e arruinares, mas também para fazer o quê? Edificar e plantar. Irmãos, são 4 verbos de desconstrução, de desmanche na nossa vida, e são 2 verbos de construção. Olha lá, Deus está dizendo para o profeta que o colocaria para desconstruir, desmanchar, desfazer. Olha o que ele diz: arrancar, derribar, destruir e arruinar. Deus é um sábio construtor, e Ele não constrói sobre ruínas. Deus é um sábio construtor, e Ele só constrói depois que Ele vai fazer uma obra de desconstrução. Deus quer restabelecer algo na nossa vida. Muitos de nós estamos vivendo um momento de desconstrução. Muitos de nós estamos vivendo um momento que é um momento de muita luta. Nós não sabemos o porquê estamos vivendo assim, mas Deus está desconstruindo. Fique em paz. Diga para o seu irmão assim: fique em paz. Diga para o seu irmão: fique em paz. Deus está no controle. Deus está no controle. E Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez você está perguntando: por que eu estou vivendo assim? Por que isso está acontecendo comigo? Deus está trabalhando na sua vida. Por que isso está acontecendo? Deus está trabalhando na sua vida. Ah, mas por que essa provação? Deus está trabalhando na sua vida. Mas como é que eu não vejo nenhuma construção? Calma, espera. Deus está desconstruindo, porque Ele vai começar a construir. Há um trabalho de desconstrução. Deus precisa renovar, Ele precisa tirar algumas coisas da nossa vida. Deus não constrói aquilo que Ele deseja construir sobre ruínas, sobre monturos, sobre escombros. A palavra de Deus diz que Neemias e Esdras foram reconstrutores,
Mas você quer fazer uma avaliação da sua vida? Dê uma olhada na história de Neemias. Neemias começa a limpar os monturos para então construir a proteção de uma cidade. Esdras então entra para construir o templo da cidade. Neemias construiu o muro em 52 dias. Mas se você observar a leitura do texto, você verá que Neemias e todo o grupo, eles limpavam todos os lugares aonde haviam os monturos. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram naquele lugar, e eles chegaram ali, a Bíblia diz que eles andavam, e Neemias fez uma viagem, e ele teve que parar e descer da sua montaria, porque ele estava andando sobre ruínas, escombros e monturos. Mas em 52 dias, o muro foi reconstruído. E depois do muro reconstruído, o templo foi reconstruído. Diga para o seu irmão, é assim que Deus está fazendo na sua vida. Como é que Deus vai construir uma catedral linda e maravilhosa dentro do seu ser, se esta catedral linda e maravilhosa não tiver uma proteção? Você será vítima do maior algoz das nossas almas, Satanás. Deus está desconstruindo, desobstruindo num processo. E nessa noite Deus quer desconstruir algo na nossa vida. Deus quer tirar de nós uma mentalidade de escravo. Deus quer tirar de nós aquilo que Satanás semeou no nosso coração. E muitos de nós estamos vivendo uma vida de mendicância. Estamos vivendo uma vida de vassalos. Estamos vivendo uma vida de plebeus. Mas nós não somos vassalos, plebeus ou mendigos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você não é um escravo. Você é um príncipe. E a palavra declara que existem servos que estão andando a cavalo, mas existem príncipes que estão andando a pé. Queridos, Deus quer nessa noite nos tirar da prisão em que muitos de nós se encontram. O tempo passa, o cenário muda, os anos vão embora, mas a vida parece que não progride, cresce e evolui. E Deus quer nessa noite tirar essa mentalidade de escravo. O que é ser escravo? Escravo vive como escravo, anda como escravo, sua roupa é de escravo, seus amigos são escravos, sua mentalidade é de escravo, sua namorada ou esposa é uma escrava, ele mora na senzala, sua conversa é de escravo, seu pai é um escravo, a sua genealogia é de uma herança de escravidão. Isso é ser escravo. E quando nós vivemos com essa mentalidade, nós não conseguimos viver as coisas que verdadeiramente Deus fez para que vivêssemos, ou para que pudéssemos usufruir delas. A prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua, disse Gandhi. Existem homens presos na rua, e existem homens livres na prisão. Talvez você está aqui nessa noite, e você pode dizer, eu não sou escravo, mas se a sua mente é de um escravo, seu corpo é de um escravo, sua vida é de um escravo, sua herança é de um escravo.
Escravidão é um estado psicológico de aprisionamento em que as pessoas se colocam quando se deparam com grandes problemas ou que não conseguem resolvê-las. A mente de escravo é provocada por vários fatores, dentre os quais se destaca medo. Nunca vimos uma geração tão medrosa. Nunca vimos uma geração com medo de se aventurar, e não estou dizendo das aventuras do mundo, eu estou dizendo das aventuras da fé. Nossos jovens, é possível notar esse medo, eles têm um medo do futuro, eles têm um medo das coisas que estão por vir, eles estão inseguros, medo de se frustrarem no amor, mas isso não é culpa deles. O meio em que eles vivem influenciam suas vidas, direcionam seus pensamentos para pensarem como escravo, viverem como escravo e serem escravizados por uma mente escrava. A cultura do mundo diz que um filho de pobre só pode chegar a ser um motorista de ônibus. Não que seja ruim, mas a mentalidade do mundo diz que um filho de uma pessoa pobre nunca poderá ser alguém na vida. E nós crescemos ouvindo essa mentalidade, essa mente de escravo. E vivemos na miséria porque infundaram, inculcaram e colocaram dentro de nós coisas que nós vamos assimilando e destruindo. Nós não vamos porque nós somos pobres. A palavra de Deus diz que Deus olha e vê príncipes andando a pé. Outras pessoas esperam receber tudo de mãos beijadas e têm a cultura de viver esperando sempre tudo na vida. Desistiram de lutar, não querem estudar, não querem pagar preço, não querem viver, não querem pagar o preço daquilo que eles esperam ter ou vencer, ou receber, mas eles esperam receber de mãos beijadas. E é por isso que no nosso país, a cultura da Mega Sena, da Loto, a cultura das loterias, deixam pessoas ricas, e eu não estou dizendo quem ganha, mas deixam os bancos e os donos de bancos mais ricos, e muitos se enriquecendo. Eu não acredito na loteria. Eu acho que quem joga dinheiro na loteria só perde seu dinheiro. Nós estamos cheios de informações de pessoas que já tiveram provas e mais provas de que tudo isso é manipulado. E os ganhadores das mega senas muitas vezes são direcionados. E nós muitas vezes nem descobrimos quem é que ganha. Nós vivemos num país de mentira. Estamos acostumados a ser iludidos porque temos uma mente escrava. Outra classe de pessoas é a classe de pessoas que se julgam miseráveis. Aquela que quer o que hoje acabe logo, mas que nunca chegue o amanhã. Nós temos uma cultura de pessoas sem esperanças, rejeitam o futuro melhor, não gostam da condição em que vivem, não lutam para ter um futuro melhor. Terminam segundo grau, se dão por satisfeito, não querem estudar, arrumam um emprego e muitas vezes se contentam com aquilo, mas não querem pagar o preço. Diga para o seu irmão assim: a vida não é fácil. Mas diga para o seu irmão assim: só vai vencer quem for mais forte que ela.
Existe uma cultura impregnada de pessoas que estão carregando o peso do passado e não conseguem aliviar a bagagem. Mas eu posso dizer para você nessa noite que há um Deus que enviou um filho, seu único filho, e a palavra de Deus diz assim, em Mateus, coloca lá Mateus 11, 28. Olha o que diz, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Verso 29, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você não precisa carregar o peso do seu pecado. Você não precisa viver acusado pelo diabo. Você não precisa viver escravo daquilo que você fez. Você não precisa se tornar um refém dos pecados que você viveu, da vida que você viveu, da lama em que você pisou. Você não precisa viver uma vida escrava, porque um dia você pisou no terreno da senzala. Porque quando você pisa o terreno do céu, você não é mais escravo, você é herdeiro. Você é herdeiro. Eu não sei se você já viu pessoas que cuidam de passarinhos e mantêm passarinhos presos por muito tempo. E eu vi uma reportagem de um rapaz que pegou uma gaiola de passarinho, tinha um tizil. Quem conhece que é tizil? Passarinho pretinho. Quem conhece que é tizil? Passarinho pretinho. E ele pegou esse tizil, e ele depois de muito tempo, ficou muitos anos com esse tizil preso. Ele abriu a portinha, e liberou o tizil foi embora. E ele falou, foi embora. E a porta da gaiola ficou aberta. Quando foi de tarde, o tizil voltou, entrou pela portinha da gaiola, e ficou dentro da gaiola, com a gaiola aberta. Deixa eu dizer para você, muitos de nós somos como esse tizil. A porta já foi aberta, mas a gente teima em ficar dentro da gaiola. Deus já abriu a porta da esperança, Deus já abriu seus olhos, Deus já abriu a porta da salvação, Deus já abriu a porta do milagre, mas nós teimamos em ficar. Sabe por quê? Porque na gaiola nós temos o alpiste, que é colocado pelo escravagista, por aquele que se tornou senhor do passarinho. Mas a Bíblia diz que Deus é o Senhor do passarinho. Os passarinhos foram feitos para louvar o Criador, não para ficar em gaiolas. Da mesma forma, querido, você foi feito para o louvor da glória de Deus, não para ficar numa gaiola. De trocar a sua liberdade por miséria, de trocar a sua liberdade por coisa pouca, quando lá fora a liberdade e a riqueza estão ao seu alcance. Eu vou falar para você nessa noite de algumas pessoas que não tinham uma mente escrava. Abel não tinha uma mente escrava. Ele era o segundo filho de Adão e Eva. Ele era pastor de ovelhas. A Bíblia diz que ele ofereceu a Deus um sacrifício santo. A Bíblia diz que ele era o primogênito das suas ovelhas, ele entregou para Deus. Abel, e a Bíblia vai dizer que o sangue de Abel clama, porque era um sangue de um justo, era um sangue de um santo. A Bíblia diz que ele dizimou a Deus antes do dízimo, ele dizimou a Deus antes das ordenanças, ele colocou
a sua oferta como sacrifício. A diferença dos sacrifícios de Abel e de Caim é que o sacrifício de Abel Deus aceitou, mas o sacrifício de Caim Deus rejeitou. Quem tem uma mente escrava não consegue adorar a Deus. Abel recebeu a aprovação de Deus. Deus se agradou dele e da oferta dele. Querido, há um outro homem que a Bíblia diz, e nós falamos muito pouco dele. Este homem é Sete. Hora que você lê Gênesis, a Bíblia vai falar de Sete. Sete foi gerado por Adão e Eva, depois que Abel foi morto. Deus deu para Adão um outro filho, e o nome desse filho era Sete. Sete veio para trazer alegria de volta. E eu quero dizer para você que você também veio para a terra para trazer alegria de volta. Adão sentiu a perca do filho Abel, porque o Abel era alguém livre para adorar a Deus. Então Deus deu para ele os Sete, mas veja só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, embora a gente comente tão pouco sobre Sete na Bíblia, ele tem uma importância e uma relevância muito grande. Sabe por quê? Olha o que diz Gênesis 4:26. Coloca para mim. Nós muitas vezes não atentamos para isso, querido. Olha aqui. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Vamos ler aqui? Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome. Vamos ler outra vez? Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Sabe por quê? Sete não tinha uma mente escrava. Ele tinha uma mente de adorador. E ele é o primeiro adorador que a Bíblia diz que começou a prestar o culto que nós prestamos hoje no altar. Quem não tem mente escrava é adorador por excelência. E ele traz alegria onde ele está. E não somente isso, mas a presença dele é presença para invocar o Senhor. Você já chegou? Cheguei hoje de manhã cedo para orar aqui. E aí eu comecei a orar lá embaixo, e comecei a andar, está tão limpinho, bonito lá. E de repente escutei um louvor, um negócio pegando fogo. Eu falei, mas não tem mais ninguém orando na alvorada, muitos irmãos não estão vindo na alvorada, e podem vir, porque é uma bênção, mas veja só, eu falei, rapaz, tem alguma coisa aqui, escutando aquela música, eu falei, saí abrindo a porta e fui entrando, entrei lá na sala do Fê, falei, não, tem alguém aqui dentro. Quando eu abri a porta, eu encontrei aquela bênção lá em cima, Mateus, e ele estava tão como um adorador, ajoelhado assim, com as pernas abertas, e clamando, orando, falando, louvando, em oração, 7 horas da manhã. Sabe aquela presença daquelas pessoas que animam o nosso coração? Quando ela chega, a gente fala assim, vamos orar. Quando ela chega, a gente fala assim, vamos cantar. Quando ela chega, a gente fala assim, vamos fazer culto. Mas sabe quem tem a mente escrava, sabe o que acontece? A pessoa chega, ela começa a falar mal. Ela fala do mal do irmão, ela fala mal do outro, ela começa a provocar ira, ela começa a provocar discórdia, e ela transforma o ambiente, que era para ser um ambiente para invocar o nome de Deus, num inferno na terra.
Porque ela não invoca Deus, ela invoca os demônios e o diabo. Que mente nós temos? Escravos ou príncipes? Querido, eu tenho muitos homens para falar e mulheres para falar para você. Mas eu queria falar de alguém. Eu quero abreviar minha palavra nessa noite. Eu quero falar de um jovem chamado Daniel. Ele foi levado como escravo. Diga para o seu irmão, escravo. Ele chegou na Babilônia como escravo. Mas ele não se via como escravo. Não importa como as pessoas te veem, não importa como elas te chamam, não importa como elas te tratam, não importa como elas te magoam, não importa como elas te xingam, o importante não é o que elas fazem com você, é o que você vai fazer com aquilo que elas fazem com você. Você vai pegar as ofensas e você vai levar na cruz. Você vai pegar as ofensas e você vai levar diante do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque não é aquilo que elas dizem quem você é, porque você sabe quem você é, e você é herdeiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você é príncipe, você não é escravo. É o que você faz com o que elas fazem, com aquilo que elas fazem com você, que importa, que muda. Como príncipe, ele tomou uma decisão: não se contaminar. Diga assim, diga comigo: todo príncipe não se contamina com as coisas desse mundo. Então todo príncipe não se contamina. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego resolveu não se contaminar. Príncipe não se contamina, sabe por quê? Príncipe é príncipe, não é escravo. E a palavra de Deus diz que ele foi criado como príncipe. Ele foi criado por seus pais como príncipe Israel, mas ele foi levado como escravo. Não é o ambiente que forma o príncipe, não é a circunstância que forma o príncipe, não é o dinheiro que forma o príncipe. O que forma o príncipe é a sua convicção pessoal. Daniel resolveu perseverar na oração. Ele orava 3 vezes por dia. Um homem que não tinha a mente de escravo e que desafiou a morte, porque ele tinha a mente de um príncipe. Ele tinha o coração de um príncipe. E ele desafiou a morte os seus inimigos. Mas a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais importante em 4 reinos. 4 reinos. Ele mudou a história da Babilônia. Deixa eu falar para você, príncipe, você não é escravo. Se no seu trabalho as coisas não estão bem, o príncipe muda o trabalho. Ele não muda de trabalho, ele muda o ambiente de trabalho. Quando as coisas não estão bem na sua casa, ele não foge de casa, mas ele muda o ambiente da casa. Príncipe não vive em fuga. Príncipe vive nos desafios da vida. Presta atenção no que eu estou dizendo, querido. Porque esta palavra pode mudar sua história. Esta palavra pode mudar a sua vida. Esta palavra pode direcionar o seu futuro. Você vai sair daqui com uma mente renovada. Eu quero ler um texto em Isaías 43:18. Estou terminando já. Esqueçam o que se foi, não vivam
no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Escuta o que eu vou dizer para você, querido. Isso aqui é só profético e é só para quem lê, entenda. Quem ouviu, entenda. Eis que esqueçam aquilo que se foi. Esqueçam a vida de escravo. Esqueçam a mentalidade de escravo. Esqueçam a vida de pecado que vocês viveram. Esqueça a vida de lamaçal do pecado que você viveu. Olha o que Deus está dizendo. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Será que há príncipes que estão vendo Deus fazer uma coisa nova aqui? Deus está dizendo que ela já está surgindo. Quem é que pode ver essa coisa surgindo? Ele está dizendo, vocês não a reconhecem, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, vocês não estão vendo como eu estou movendo os céus, vocês não veem como eu estou movendo a terra, vocês não veem que eu estou fazendo algo novo. Este algo novo não é aparente, mas ele é interno, ele é dentro do seu coração, ele é transformador, ele é um milagre, e está gerando em você vida, ele está tirando a escravidão do seu coração, ele está tirando a escravidão da sua mente, e ele está colocando dentro de você uma nova mente, a mente de Cristo, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, filho do Deus Todo-Poderoso. Você não é um escravo, não tem uma mente de escravo, não precisa pensar como escravo, você é filho. Você é filho das coisas de Deus. Você é herdeiro de tudo. Você não precisa viver da mendicância. Você é herdeiro de tudo. Acorde, querido. Ele está fazendo. Ele diz, abra os seus olhos que eu estou fazendo. Só quem tem olhos espirituais vê. Só quem tem ouvidos espirituais ouve. Só quem consegue perceber. Estou fazendo. Perceba. É sutil. É escondidinho. Enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando. Mas olha só, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se passou no coração humano aquilo que Deus preparou para você, querido. Você precisa sair daqui nessa noite preparado. Tirar a mentalidade de escravo e botar a mentalidade de filho de Deus, herdeiro. Eu quero concluir nessa noite. Como vencer a mente de escravo? Eu preciso me colocar na condição de livre. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Eu vou ler, eu quero que você abra sua Bíblia e nós vamos ler esse Colossenses aí. Nós vamos vibrar com isso aqui agora. Colossenses capítulo 3. Eu vou ler na minha Bíblia. Veja o que nós temos que fazer. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Você está escondido em Jesus Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria.
Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o verso 8: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da mentalidade de escravo, da mente de escravo, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, da mentalidade de escravo com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, da mentalidade do príncipe, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu. Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, revesti-vos como príncipes, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa. Verso 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Verso 17: e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, diga palavra, seja em ação, diga seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus. Se desfaça da mente de escravo, se revista da mente do príncipe. Liberdade, o que é liberdade? Liberdade é uma condição, é a condição de uma pessoa que pode fazer ou deixa de fazer alguma coisa. Livre arbítrio. Liberdade é quando eu tenho a alegria e a paz no meu coração para fazer o que eu quero ou deixar de fazer aquilo. Eu conheço pessoas que têm orgulho do seu passado, mas nessa noite eu quero dizer para você que o seu passado é passado, que você vai se gloriar no seu presente, porque o seu presente e o seu futuro é glorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Príncipes ou escravos. 1 Pedro 2,9 diz: nós somos reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar no mundo vindouro as maravilhosas riquezas da sua glória. Deus tirou você da senzala, Deus tirou você do chão batido, Deus tirou você das correntes de escravidão, Deus tirou você da pobreza e miséria. Sabe por quê? Porque Deus quer que você se acostume aqui na terra, porque lá no céu você vai andar em ruas de ouro. Você vai viver e habitar numa terra onde tem ouro. Sabe por que Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito? Porque Moisés não tinha a mente daquele povo. Moisés foi criado no palácio, e no palácio do faraó, mas ele sabia, foi criado com toda a pompa. 40 anos Deus trabalhou na mente de Moisés, para mostrar para ele a excelência do Egito, mas para que ele visse o invisível. A Bíblia diz que Moisés via o invisível. Em Hebreus capítulo 11 diz que ele via o invisível. Ele caminhava nas ruas do Egito, mas ele contemplava a cidade celestial.
ele era príncipe, embora não fosse filho de Faraó. E foi por isso que Deus usou Moisés, porque quando Moisés caminhou pelo deserto, ele não tinha uma mente de escravo, ele tinha uma mente de príncipe. Só príncipe pode dirigir o povo, só príncipe pode liderar o povo de Deus, só príncipe pode atravessar o deserto, só príncipe pode vir para a terra prometida, só príncipe tem a visão dos céus. A Bíblia diz que quando veio os primeiros problemas no deserto, eles quiseram voltar para o Egito, mas a Bíblia diz que Moisés não. Moisés foi para o Senhor, e Deus disse para ele: Moisés, vai sair água da rocha. Moisés, as codornizes vão cair no arraial. Moisés, vocês vão encontrar 70 palmeiras no meio do deserto. Moisés, sabe por quê? Deus falava com Moisés, porque Moisés era príncipe. Deus só fala com príncipes. Você quer ter intimidade com Deus? Você quer ver essa mentalidade de escravo ir embora? Comece a ter intimidade com o Espírito Santo. Comece a ter intimidade com a palavra de Deus. Comece a ter intimidade com o Senhor, e você não vai se frustrar com as coisas desse mundo. Eu quero que você fique de pé, querido, porque o Espírito Santo já está domando este lugar aqui. Desde a hora que nós entramos aqui, Ele é dono deste lugar. Ele é dono do seu coração.